Espírito Santo, revela e destrói o que o inimigo plantou dentro da família. Poderosa oração. Há momentos em que a pessoa tenta seguir em frente, mas percebe que há algo por trás das atitudes dentro da própria casa. Algo que não começou ontem e que parece se espalhar de forma silenciosa, criando tensões que ninguém consegue explicar com clareza. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma sensação de peso que percorre o ambiente, discussões que surgem do nada, desgastes constantes entre pessoas que se amam, decisões que parecem ser tomadas por impulso, palavras que machucam mais do que deveriam e comportamentos que fogem ao controle, como se algo estivesse atuando por baixo da superfície. E enquanto você tenta manter tudo no lugar, uma parte do seu coração sabe que existe uma raiz escondida, algo plantado em algum momento, por medo, por dor, por influência externa ou por ataques que ninguém percebeu. E isso continua afetando a família de maneiras que você não consegue explicar com lógica. A verdade é que existem batalhas que não se vencem com conselhos. Existem conflitos que não se resolvem com conversa. E existem perturbações que não vêm de atitudes humanas, mas de sementes lançadas pelo inimigo para corroer a paz. É por isso que você está aqui agora, e não é por acaso. Deus não te trouxe a este vídeo para apenas ouvir palavras. Ele te trouxe porque algo precisa ser exposto, arrancado e destruído antes que cause danos maiores. As Escrituras afirmam, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 8,17. E esta verdade alcança a sua casa hoje. Se você está sentindo que existe um conflito que nunca se explica, um comportamento que foge do normal, um desgaste que se repete em ciclos, ou até mesmo uma frieza emocional que toma conta de quem antes era afetuoso, então você precisa permanecer até o final desta oração. Porque aquilo que o Espírito Santo vai revelar e destruir aqui não é superficial, é profundo, é antigo, é estratégico e tem como alvo exatamente o que você mais ama. E quando o Espírito Santo decide intervir, nada permanece escondido, nada continua em pé diante daquele que conhece cada detalhe da alma humana. Por isso, respire fundo, abra o coração e deixe que esta introdução seja o início de algo decisivo. Agora, prepare-se, pois a oração que vem a seguir é o ponto onde tudo começa a ser desmontado. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença e clamo para que o Senhor invada agora os territórios ocultos onde o inimigo tentou se estabelecer dentro desta família. Entre nos bastidores das emoções, nas memórias que foram reprimidas, nas experiências que deixaram feridas silenciosas e nos acontecimentos que ninguém conseguiu decifrar, mas que alteraram comportamentos, sentimentos e decisões. Permita que a tua luz penetre nos lugares onde a escuridão encontrou espaço para atuar sorrateiramente, manipulando gestos, distorcendo intenções e criando tensões que se repetem sem explicação. Espírito Santo, manifeste a tua autoridade suprema e exponha as sementes que o inimigo lançou em momentos de vulnerabilidade, situações de fragilidade ou épocas de tumulto emocional. Revela aquilo que se infiltrou em palavras, reações, pensamentos e atitudes, trazendo à superfície tudo o que estava oculto e retirando o poder de qualquer influência espiritual contrária que se abrigou neste lar. Espírito Santo, percorra com precisão cada lembrança que moldou cicatrizes profundas, cada situação que alterou a sensibilidade emocional, cada gesto que foi interpretado erroneamente e se transformou em mágoa duradoura. Muito do que esta família enfrenta hoje nasceu de momentos antigos que nunca foram confrontados e que o inimigo aproveitou para criar distâncias, endurecer atitudes e alimentar ressentimentos silenciosos.
Visite o passado desta casa com a tua verdade e desfaça as marcas que se tornaram referências de dor. Que sentimentos guardados por anos encontrem agora um novo significado, que diálogos interrompidos encontrem solução e que memórias distorcidas sejam reorganizadas pela tua sabedoria. Espírito Santo, desfaça o peso emocional que se acumulou com o tempo e retire das mãos do inimigo qualquer direito que ele tentou obter sobre este lar por causa de feridas não tratadas. Espírito Santo, toque nos vínculos internos que foram enfraquecidos, nas relações que perderam intensidade, no afeto que foi diminuído por desgastes, nas conexões que antes eram fortes, mas foram abaladas por eventos inesperados. O inimigo trabalha para enfraquecer laços familiares, semeando suspeitas, ampliando mal-entendidos e incentivando reações impensadas que criam rachaduras na convivência. Peço que o Senhor reorganize sentimentos, reacenda a capacidade de compreender o outro, restaure a sensibilidade que foi sufocada pela rotina e devolva a leveza que o inimigo tentou substituir por tensão constante. Que o Senhor fortaleça cada relação desta casa, tirando o que impede aproximação e colocando o que promove união verdadeira. Espírito Santo, desça aos níveis mais invisíveis das emoções desta família e remova todo o peso que não veio do Senhor. Muitas vezes, o inimigo se instala em sensações subjetivas, inquietações que surgem sem motivo, ansiedade que aparece sem explicação, pensamentos que pressionam a mente, irritações repentinas que afetam a convivência, desgastes emocionais que drenam forças e alimentam fadiga constante. Peço que o Senhor limpe tudo que age no campo emocional, substitua a angústia por serenidade, tire turbulências que impedem descanso, dissolva tensões que transformam o ambiente e libere paz sobre cada coração. Que esta casa seja livre de atmosferas carregadas, que o inimigo tenta criar para desgastar a alegria e afetar a convivência. Espírito Santo, toque também no interior de cada pessoa desta família e pare a ação de influências espirituais que tentam manipular emoções ou intensificar conflitos. Onde houver vozes internas que não pertencem ao Senhor, cale-as com autoridade. Onde houver pensamentos distorcidos sobre si mesmo ou sobre outros membros da casa, traga clareza. Onde houver interpretações exageradas, diminua a intensidade. Onde houver sensação de rejeição, substitua por consciência de valor. Onde houver medo de aproximação, traga coragem. Onde houver frieza crescente, aqueça o coração. Espírito Santo, neutralize qualquer ação invisível que tenha o propósito de confundir, dividir, enfraquecer ou adoecer emocionalmente esta família. Que o Senhor imponha ordem onde o inimigo tentou gerar caos. Espírito Santo, derruba agora todo o mecanismo espiritual que estava atuando silenciosamente nesta casa. Exponha e destrua estratégias que operavam nas sombras, intenções malignas que buscavam brechas, influências lançadas através de pessoas, momentos, palavras ou circunstâncias. Que tudo aquilo que o inimigo arquitetou seja destruído agora pela tua presença. E que esta família perceba nitidamente a mudança, como se um peso estivesse sendo retirado, como se o ar estivesse ficando mais leve, como se algo estivesse finalmente sendo arrancado do ambiente. Espírito Santo, tome este lar nas tuas mãos e estabeleça um novo tempo, onde nenhuma força contrária consiga se sustentar, pois a tua luz neutraliza tudo o que se levantou contra esta casa. Espírito Santo, venho diante de ti para clamar por uma intervenção que vá além do entendimento humano, alcançando os lugares internos onde nenhuma conversa conseguiu tocar e onde nenhum esforço conseguiu produzir transformação. Nesta família, existem áreas que foram aprisionadas por influências que ninguém soube identificar,
comportamentos que surgem como respostas automáticas, reações que machucam sem intenção e pensamentos que parecem ter vida própria, conduzindo cada membro a desgastes que se repetem. O inimigo trabalha de forma estratégica, criando correntes que não se veem, mas que determinam atitudes, sentimentos e decisões. Por isso, suplico que o Senhor avance agora nos ambientes ocultos da alma e quebre tudo aquilo que aprisionou esta família sem que ela percebesse. Remova pressões internas, padrões emocionais que se tornaram pesados, sensações que oprimem o coração e tentativas frustradas de mudança, substituindo tudo pela tua obra perfeita. Espírito Santo, revele cada elo que foi construído por influência do inimigo, cada conexão emocional moldada por experiências negativas, cada lembrança que virou prisão e cada ambiente interno que se tornou campo de batalha. Muitas vezes, os ataques começam em momentos simples. Um mal-entendido, uma palavra ríspida, um desentendimento não resolvido. E a partir dali, o inimigo vai tecendo camadas de tensão, criando muros invisíveis entre pessoas que se amam. Peço que o Senhor retire essas barreiras que cresceram sem intenção, reconstruindo a empatia que foi desgastada pelas tensões e reerguendo a sensibilidade que se perdeu no calor dos dias difíceis. Traga entendimento onde houve confusão, equilíbrio onde houve impulsividade e maturidade onde houve desgaste emocional. Que cada coração desta família sinta a transformação ao perceber que aquilo que parecia permanente está sendo arrancado pelo teu poder. Espírito Santo, intervenha nas áreas onde a vulnerabilidade emocional abriu portas para sentimentos destrutivos. Toque onde a tristeza se acumulou, onde a frustração se tornou rotina, onde a insegurança virou hábito e onde a solidão criou raízes silenciosas. O inimigo tenta usar essas fragilidades para estabelecer correntes internas que aprisionam a mente e bloqueiam a capacidade de reagir com clareza. Peço que o Senhor entre nessas zonas de fragilidade e libere força emocional, renovando a disposição para enfrentar desafios e restabelecendo a capacidade de enxergar a vida com esperança. Retire o esgotamento que paralisa, a ansiedade que pressiona, o medo que bloqueia decisões e a exaustão emocional que impede a convivência saudável. Fortaleça cada área que o inimigo tentou enfraquecer para implantar confusão. Espírito Santo, toque profundamente nas raízes das atitudes que geram conflitos. Muitas vezes, a família enfrenta discussões que surgem sem motivo claro, reações exageradas que aparecem quando ninguém espera e explosões emocionais que deixam marcas duradouras. Essas manifestações não surgem do nada. Muitas delas são alimentadas por amarras espirituais que precisam ser quebradas. Peço que o Senhor desfaça cada uma delas, arrancando a origem dos impulsos que machucam, dissolvendo ressentimentos que alimentam tensões e curando percepções distorcidas que provocam afastamento. Traga serenidade ao que se tornou instável, domínio emocional ao que se tornou explosivo e sabedoria ao que se tornou repetitivo. Que a convivência volte a ser leve, madura e pautada pela tua presença. Espírito Santo, elimine agora todos os ciclos que voltam sempre ao mesmo ponto. Existem repetições que não são naturais, padrões que se repetem como se fossem empurrados por uma força externa, comportamentos que surgem exatamente nos momentos que deveriam ser de paz e sentimentos que reaparecem mesmo depois de tentativas de mudança. O inimigo trabalha para convencer a família de que ela é incapaz de evoluir, mas o Senhor rompe hoje essa mentira. Peço que o Senhor destrua cada ciclo emocional, espiritual ou comportamental que se instalou como prisão, impedindo avanço e alimentando desgaste.
Traga um novo tempo sobre esta casa, onde a liberdade seja perceptível, onde os pensamentos fluam com clareza e onde o coração não seja mais influenciado por laços antigos que oprimem. Espírito Santo, libere sobre esta família uma atmosfera completamente transformada, onde nenhuma corrente invisível consiga mais estabelecer domínio. Que o ambiente interno de cada membro seja purificado, que os sentimentos sejam reorganizados, que os pensamentos sejam alinhados e que o coração seja fortalecido. Que cada pessoa nesta casa perceba que algo está se quebrando, algo está sendo removido, algo está sendo expulsado. Que o Senhor substitua tudo que o inimigo plantou por segurança emocional, maturidade espiritual, leveza interna e consciência da tua presença. Espírito Santo, que todas as correntes invisíveis caiam agora e que esta família experimente a liberdade que só o Senhor pode conceder. Espírito Santo, coloco diante de ti tudo aquilo que se partiu dentro desta família. Não apenas no que os olhos podem perceber, mas no que o coração escondeu ao longo dos anos. Existem fragmentos emocionais espalhados pela história deste lar, momentos que deixaram rachaduras, decisões que feriram sem intenção, diálogos interrompidos, expressões mal interpretadas e gestos que perderam o significado original por causa da dor. Peço que o Senhor percorra cada um desses fragmentos com a tua precisão absoluta, reunindo o que foi quebrado, ressignificando o que foi distorcido e restaurando o que foi enfraquecido pela ação do tempo e pelas investidas do inimigo. Que cada pedaço disperso encontre seu lugar novamente, não como era antes, mas como deve ser agora, sob a tua intervenção poderosa. Espírito Santo, toque em tudo que foi atingido de forma silenciosa, nas expectativas frustradas, nas esperanças que se perderam no caminho, nas promessas que não foram cumpridas, nos sonhos que foram interrompidos e nas palavras que ainda ecoam como sombras dentro da memória. Muitas vezes, o inimigo usa esses pontos vulneráveis para criar sensações de fracasso, construindo muros internos que impedem a comunicação e fortalecem distâncias que nunca deveriam existir. Peço que o Senhor entre nessas áreas de tristeza camuflada e destrua as fortalezas emocionais que sustentam o peso dessas lembranças. Traga consciência de que o passado não determina o futuro desta família quando o Senhor decide restaurar o que foi machucado. Espírito Santo, restaure os relacionamentos que perderam força, os vínculos que foram enfraquecidos por conflitos repetidos, os sentimentos que foram desgastados por decepções acumuladas e a sensibilidade que foi anestesiada por tantas tentativas de seguir em frente sem cura. Reconstrua a capacidade de olhar o outro com empatia, devolva a disposição de perdoar com sinceridade, resgate a ternura que se perdeu no excesso de responsabilidades e traga de volta a visão de que cada membro desta família é essencial para o equilíbrio da casa. Que o Senhor devolva o afeto onde a frieza tomou lugar, devolva a proximidade onde a distância se instalou e devolva a cumplicidade onde o silêncio se tornou resposta. Espírito Santo, intervenha de maneira profunda nas raízes da indiferença, nos gestos que se tornaram automáticos e nos comportamentos que surgiram como mecanismos de defesa. Muitas reações são fruto de feridas não tratadas. E o inimigo se aproveita disso para ampliar tensões, intensificar distorções e provocar afastamentos. Peço que o Senhor cure essas raízes, remova as bases emocionais que alimentam atitudes hostis, dissolva percepções equivocadas e substitua essas estruturas do inimigo por segurança emocional, maturidade espiritual e consciência do valor de cada relacionamento. Que cada coração seja ajustado novamente, como instrumentos afinados pela tua própria mão. Espírito Santo, refaça aquilo que parecia irreversível. Existem situações que deixaram cicatrizes profundas,
que geraram desgaste contínuo, que criaram uma sensação de que nada mais pode mudar. Porém, quando o Senhor toca, aquilo que parecia perdido encontra novo sentido. Peço que o Senhor visite memórias que foram congeladas pela dor, devolva cor a sentimentos que ficaram cinzentos, reestruture vínculos que foram abalados e reconstrua a confiança que foi desgastada pelos conflitos que se repetiram. Que cada membro desta família sinta, mesmo agora, a transformação começando como uma força suave que reorganiza pensamentos, clareia emoções e destrói mentiras instaladas pelo inimigo. Espírito Santo, restaure tudo com a tua excelência, dando à família não uma versão antiga de si mesma, mas uma nova estrutura emocional e espiritual, fortalecida pela tua presença. Que o que estava quebrado não seja apenas recolocado no lugar, mas seja renovado com propósito, maturidade e visão alinhada. Que este lar sinta o impacto da restauração acontecendo de dentro para fora, como se uma nova ordem estivesse sendo estabelecida. Que vínculos sejam fortalecidos, que sentimentos sejam purificados, que pensamentos sejam realinhados. E que a história desta família seja reescrita por aquele que tem poder para reconstruir tudo o que foi destruído. Espírito Santo, restaura o que ninguém mais conseguiu restaurar e devolve a esta casa o equilíbrio que o inimigo tentou roubar. Espírito Santo, venho pedir que o Senhor toque agora em cada palavra que marcou esta família de forma dolorosa, cada frase que feriu sem intenção, cada expressão que foi lançada no calor de um momento difícil e que se transformou em cicatriz permanente dentro do coração de alguém. Palavras têm força e muitas vezes o inimigo aproveita instantes de fraqueza para colocá-las como sementes que se transformam em rejeição, ressentimento, insegurança e afastamento. Por isso, suplico que o Senhor desfaça o impacto de tudo que foi dito de maneira precipitada, injusta, impulsiva ou desesperada. Que o Senhor retire o peso emocional impregnado nessas memórias, quebrando a influência espiritual que se alimenta dessas dores e restaurando a sensibilidade de cada membro desta casa. Espírito Santo, substitua as marcas deixadas por palavras destrutivas por sentimentos de valor, segurança, respeito e cura. Espírito Santo, percorra os lugares da alma onde palavras antigas ainda ecoam como verdade, mesmo sendo mentira. Existem frases que foram ditas há meses, anos ou até décadas e que continuam moldando a forma como cada pessoa se enxerga e se relaciona. O inimigo usa essas palavras como correntes para manter a família presa em percepções distorcidas, criando vergonha onde deveria existir amor, medo onde deveria haver respeito, culpa onde deveria existir compreensão. Peço que o Senhor silencie a influência de cada frase que ainda machuca, interrompa o poder de cada insulto que se transformou em identidade e destrua a raiz de cada palavra que abriu brechas emocionais. Que cada membro desta família tenha consciência de que aquilo que os feriu não define quem eles são, e que o Senhor os conduz agora a um novo entendimento sobre si mesmos e sobre os outros. Espírito Santo, toque também nos silêncios que machucaram, porque nem sempre a ferida veio do que foi falado, mas do que nunca foi dito. Houve pedidos de perdão que não foram expressos, elogios que não chegaram a ser pronunciados, palavras de apoio que ficaram guardadas, declarações de amor que nunca encontraram espaço para existir. Esses silêncios criaram vazios, aumentaram distâncias e contribuíram para interpretações equivocadas que fortaleceram o terreno onde o inimigo tentou atuar. Peço que o Senhor cure essas lacunas e traduza para cada coração aquilo que jamais foi verbalizado, revelando intenções verdadeiras, sentimentos genuínos e afetos que nunca deixaram de existir, mas que se perderam na dificuldade de se expressar.
Que o Senhor traga compreensão profunda ao que foi calado, dissolvendo mal-entendidos que se prolongaram por falta de comunicação. Espírito Santo, intervenha nos diálogos que se transformaram em feridas abertas. Existem conversas que começaram de forma simples, mas que se transformaram em confrontos intensos, deixando danos que ninguém conseguiu reparar. Nessas horas, o inimigo tenta amplificar a emoção, distorcer o tom, aumentar a impulsividade e provocar reações desproporcionais. Peço que o Senhor entre nessas situações e limpe toda a influência que intensificou aquilo que jamais deveria ter tomado tais proporções. Restaurar palavras não é possível, mas transformar o impacto delas é. Por isso, remove o peso dessas lembranças, substitua raiva por entendimento, solidão por acolhimento, frustração por maturidade e dor por paz. Que o Senhor traga clareza ao que foi dito e entendimento ao que foi recebido. Espírito Santo, reconstrua a comunicação desta família. Toque nas intenções que precisam ser alinhadas, nos sentimentos que precisam ser expressos e nos limites que precisam ser ajustados para que a convivência seja saudável. Capacite cada membro desta casa a falar com equilíbrio, ouvir com sensibilidade, responder com prudência e interpretar com sabedoria. Que o Senhor retire a pressa de concluir, a tendência de reagir impulsivamente e o hábito de enxerga apenas o próprio ponto de vista. Transforme diálogos em pontes, conversas em cura, palavras em instrumentos de paz e expressões em oportunidades de fortalecimento mútuo. Que a comunicação desta família seja moldada pela tua presença e não pelas circunstâncias ou pelo desgaste emocional. Espírito Santo, anule o poder de toda palavra usada pelo inimigo para criar divisão e estabeleça uma nova atmosfera sobre esta casa. Uma atmosfera onde a voz do Senhor seja mais forte do que qualquer memória dolorosa. Que esta família sinta agora que o peso das palavras antigas está sendo retirado, que as feridas estão sendo tratadas, que a compreensão está crescendo e que o amor está encontrando novamente seu caminho. Que o Senhor transforme a linguagem daqui em diante, fazendo com que cada frase carregue respeito, cada expressão revele maturidade e cada palavra seja uma semente de paz. Espírito Santo, que tudo o que o inimigo tentou plantar através da língua seja desfeito e que esta casa seja marcada pelo poder restaurador da tua presença. Espírito Santo, venho pedir que o Senhor alcance agora os espaços internos onde a tristeza encontrou abrigo dentro desta família. Existem pessoas nesta casa que aprenderam a sorrir para não preocupar ninguém, a esconder o que sentem para não serem peso para os outros, a continuar de pé mesmo quando a alma já não tinha mais forças para sustentar o dia. Essa tristeza silenciosa não veio do Senhor. Ela foi construída por perdas, pressões, frustrações, expectativas quebradas e principalmente pelos ataques do inimigo que tenta transformar desgaste emocional em identidade permanente. Peço que o Senhor entre no coração de cada membro desta família e retire tudo o que se instalou como sombra, toda a sensação de cansaço profundo, toda a falta de alegria que insiste em permanecer, toda a desmotivação que rouba propósito e toda a exaustão que invade a alma. Espírito Santo, toque onde ninguém chega e devolva luz ao que estava se tornando escuro. Espírito Santo, mova-se nos espaços da mente onde pensamentos carregados tentam se fixar como verdades. Muitas vezes, a tristeza não nasce de algo externo, mas de pensamentos que se repetem, que pressionam, que acusam, que diminuem e que geram a falsa impressão de que nada vai mudar. Esses pensamentos são estratégias do inimigo para enfraquecer, limitar e tornar o coração vulnerável. Por isso peço que o Senhor entre com a tua presença no campo mental desta família e quebre cada argumento sombrio, cada narrativa destrutiva, cada sensação de incapacidade e cada imagem mental que tenta assustar.
Traga clareza ao que estava confuso. Traga calma ao que estava agitado. Traga estabilidade ao que estava vulnerável. E traga confiança ao que estava abalado. Espírito Santo, devolva à mente desta família o equilíbrio que o inimigo tentou roubar. Espírito Santo, toque também nas emoções que se desgastaram ao longo do tempo. Existem pessoas nesta casa que já não sentem mais o que sentiam antes. Perderam a sensibilidade, perderam o vigor, perderam o brilho nos olhos, perderam a expectativa pelos dias futuros. A tristeza roubou a cor das emoções e substituiu por um estado constante de indiferença e peso. Eu peço que o Senhor recupere a capacidade de sentir alegria verdadeira, de voltar a sonhar, de olhar para o amanhã com esperança e de acreditar que existe saída para aquilo que parecia definitivo. Que o Senhor remova o desgaste emocional, limpe a opressão acumulada, desfaça as camadas de cansaço que foram se sobrepondo e renove a vida interior desta família. Que cada membro sinta novamente prazer na convivência, força para continuar e leveza para respirar. Espírito Santo, intervenha também nos aspectos espirituais que contribuíram para o surgimento dessa tristeza. Em muitos casos, a tristeza que se instala não é apenas emocional, mas espiritual. Uma sombra que se infiltra no ambiente e altera a atmosfera da casa. Essa tristeza sem explicação muitas vezes é alimentada por influências externas, por ataques invisíveis, por presenças opressivas e por portas que foram abertas sem a família perceber. Peço que o Senhor percorra cada cômodo deste lar e expulse toda manifestação que não pertence ao ambiente de paz. Retire a densidade que se instalou, desfaça a opressão que paira sobre a casa, neutralize a influência espiritual que pesa sobre a mente e restaure a leveza que vem da tua presença. Que este lar seja novamente preenchido por serenidade, harmonia e descanso. Espírito Santo, toque na identidade de cada membro desta família, porque a tristeza, quando se prolonga, tenta se tornar parte de quem a pessoa é. O inimigo tenta fazer cada um acreditar que foi criado para carregar peso, para viver cansado, para suportar dor, para aceitar sofrimento e para sobreviver sem alegria. Mas isso é mentira. O Senhor criou cada um com propósito, valor, força e capacidade de viver uma vida plena. Por isso, peço que o Senhor remova toda marca de tristeza que tenta apagar a identidade original, substituindo fracasso por confiança, fragilidade por firmeza, desânimo por coragem e perda por superação. Que cada pessoa desta casa volte a se enxergar com os olhos do Senhor e não com os olhos do inimigo. Espírito Santo, que a tristeza que se instalou não encontre mais espaço dentro desta família. Que o Senhor traga um novo tempo, onde o peso emocional seja substituído por equilíbrio, onde as lágrimas silenciosas sejam substituídas por paz, onde a angústia seja substituída por serenidade e onde a desesperança seja substituída pela certeza de que o Senhor está restaurando tudo o que parecia perdido. Que o ar desta casa fique mais leve, que as conversas recuperem esperança, que a convivência volte a ser agradável e que a alegria, verdadeira, profunda e contínua, encontre morada permanente. Espírito Santo, remove toda tristeza e estabeleça neste lar a força, a leveza e a paz que só o Senhor é capaz de trazer. Espírito Santo, coloco diante de ti todo o ciclo de discórdia que tem se repetido dentro desta família, mesmo quando ninguém deseja conflito, mesmo quando todos tentam manter a paz, mesmo quando o lar tenta caminhar em harmonia. Existem momentos em que pequenas situações se transformam em grandes confrontos, em que frases simples ganham peso exagerado, em que gestos cotidianos são interpretados como ataques e em que qualquer detalhe se torna motivo para tensão. Essa repetição não é natural. Esse padrão não nasceu da personalidade de ninguém.
Esse ciclo é uma estratégia do inimigo para desgastar relacionamentos, enfraquecer vínculos, adoecer emoções e destruir o ambiente familiar. Por isso, peço que o Senhor entre agora na raiz dessa discórdia e quebre o princípio que alimenta essa repetição. Espírito Santo, intervenha no ponto exato onde a discórdia encontra uma porta de entrada. Às vezes, essa porta é a irritação acumulada. Outras vezes, é uma mágoa antiga ainda não resolvida. Em alguns casos, é um hábito emocional que se tornou automático. E em muitas situações, é uma influência espiritual que intensifica sentimentos além do normal. O inimigo se aproveita dessas brechas e amplia reações, acelera impulsos, distorce interpretações e transforma um pequeno desencontro em um abismo emocional. Peço que o Senhor feche cada porta que alimentou conflitos dentro desta casa, selando corações, pensamentos e atitudes com equilíbrio, maturidade e compreensão que só vêm da Tua presença. Espírito Santo, toque profundamente nos temperamentos desta família, ajustando o que precisa ser suavizado e fortalecendo o que precisa ser amadurecido. Muitas discussões não nascem da falta de amor, mas da falta de controle emocional. Não nascem da maldade, mas da falta de sabedoria para lidar com situações tensas. Não nascem da intenção de ferir, mas da dificuldade em administrar sentimentos intensos. Peço que o Senhor alinhe cada coração, diminuindo impulsos que ferem, desacelerando palavras rápidas, equilibrando reações exageradas e trazendo serenidade aos momentos em que a emoção tenta dominar a razão. Espírito Santo, regule cada sentimento com a Tua precisão, devolvendo à convivência desta casa o equilíbrio que o inimigo tentou roubar. Espírito Santo, intervenha também nas interpretações equivocadas que alimentam desentendimentos. Muitas vezes, a discórdia nasce não do que aconteceu, mas do que a mente criou a partir do acontecimento. Pequenos gestos são vistos como rejeição. Silêncios são entendidos como desprezo. Respostas rápidas são interpretadas como agressão. Expressões neutras são percebidas como hostilidade. Esses equívocos são alimentados por influências espirituais que distorcem a percepção emocional. Peço que o Senhor ilumine a mente desta família, trazendo clareza ao que é real, retirando exageros emocionais, eliminando suposições destrutivas e desfazendo camadas de confusão mental que geram conflito. Que cada membro desta casa aprenda a enxergar o outro com verdade e não com filtros criados pela dor. Espírito Santo, destrua agora todo o ciclo que tenta voltar sempre ao mesmo ponto. Existem situações que parecem se repetir como se fossem programadas. Discussões que sempre começam do mesmo modo. Tensões que surgem exatamente nos mesmos momentos. Desgastes que retornam depois de intervalos curtos. Isso não é coincidência. Isso é ataque. Isso é oposição espiritual. Isso é uma estratégia que precisa ser neutralizada pela Tua presença. Peço que o Senhor quebre a repetição desses padrões. Tire das mãos do inimigo o controle emocional que ele tentava exercer e estabeleça um novo ciclo dentro desta casa. Um ciclo de equilíbrio, maturidade, serenidade e paz que permanece. Que nada que o inimigo tentar reacender consiga prosperar. Espírito Santo, estabeleça uma atmosfera de paz permanente sobre esta família. Que cada ambiente deste lar seja protegido de provocações invisíveis, que os corações sejam protegidos de reações desnecessárias e que os relacionamentos sejam sustentados por respeito, amor e sensatez. Que o Senhor substitua agora a discórdia por entendimento, o desgaste por harmonia, o conflito por união e a instabilidade emocional por firmeza espiritual. Que esta casa respire tranquilidade, que a convivência seja leve e que cada membro desta família perceba, de forma nítida, que o ciclo de discórdia foi quebrado pelo poder do Senhor. Espírito Santo,
Sela este lar com paz que não se abala, mesmo diante das maiores tentativas do inimigo. Espírito Santo, coloco diante de ti cada pensamento que tenha enfraquecido esta família, cada ideia que surge sem explicação, cada inquietação que brota na mente e se transforma em peso, cada sensação interna que tenta roubar a paz antes mesmo de qualquer palavra ser dita ou qualquer situação acontecer. Muitos dos conflitos que esta família enfrenta começam dentro da mente, em pensamentos que não vieram do Senhor, mas que foram plantados pelo inimigo para gerar confusão, alimentar inseguranças, provocar desgaste emocional e distorcer a visão que cada membro tem de si mesmo e do outro. Peço que o Senhor entre agora nesse território tão delicado e poderoso, tocando no centro da consciência e restaurando o equilíbrio que foi abalado por influências invisíveis. Espírito Santo, reorganize tudo o que está desalinhado na mente desta casa. Espírito Santo, ilumine os pensamentos que se tornaram repetitivos e que consomem a energia emocional desta família. Existiram dias em que cada membro desta casa pensou coisas que não gostaria de pensar, imaginou cenários que nunca aconteceram, construiu medos que não tinham fundamento e alimentou preocupações que não vieram da realidade, mas de estratégias ocultas do inimigo. Esses pensamentos trouxeram desgaste, influenciaram atitudes, mudaram comportamentos e contribuíram para respostas impulsivas e emoções instáveis. Peço que o Senhor dissipe agora esses pensamentos como fumaça diante da tua luz, quebrando o ciclo mental que tentou se estabelecer como verdade. Que o Senhor substitua pensamentos pesados por confiança, pensamentos confusos por clareza, pensamentos ansiosos por serenidade e pensamentos destrutivos por sabedoria. Espírito Santo, alcance também os pensamentos silenciosos, aqueles que ninguém confessa, mas que têm influenciado toda a convivência. Há pensamentos de comparação que diminuem o valor pessoal, pensamentos de inferioridade que impedem decisões importantes, pensamentos de rejeição que ferem a autoestima, pensamentos de cobrança que geram exaustão e pensamentos de culpa que aprisionam a alma. O inimigo sussurra mentiras na mente para que a pessoa acredite que é menos do que realmente é, para que se veja como incapaz, para que sinta vergonha de pedir ajuda, para que se isole emocionalmente. Peço que o Senhor quebre essas mentiras agora, revelando a verdade de que cada membro desta família tem valor, propósito, força e identidade. Que cada pensamento de indignidade seja substituído pela certeza de que o Senhor está restaurando tudo. Espírito Santo, intervenha também nos pensamentos que geram suspeitas desnecessárias, interpretações equivocadas e percepções distorcidas. Muitas vezes, o inimigo semeia ideias falsas, criando insegurança entre os membros da família, fazendo com que cada gesto seja interpretado de maneira negativa e provocando sentimentos que não têm fundamento real. Ele cria imagens mentais para alimentar a discórdia, intensifica desconfianças para gerar afastamento e amplifica detalhes para provocar conflitos. Peço que o Senhor apague agora essas percepções distorcidas, trazendo clareza ao que é verdadeiro e maturidade emocional para interpretar situações com equilíbrio. Espírito Santo, devolva a esta família a capacidade de enxergar a realidade sem as sombras da influência espiritual contrária. Espírito Santo, toque na mente cansada, naquela que já não consegue mais organizar pensamentos, naquela que se perde em cenários imaginários, naquela que tenta controlar tudo e não consegue descansar. A mente exausta se torna terreno fértil para ataques, e o inimigo tenta aproveitar exatamente esse estado de fragilidade para semear pensamentos de medo, fracasso, derrota, abandono e ansiedade. Peço que o Senhor renove essa mente, limpando cada resíduo de opressão mental e substituindo o caos interno por calma profunda.
Que o Senhor fortaleça o foco, regule a atenção, organize as ideias e devolva a capacidade de pensar com lucidez. Espírito Santo, que o cansaço mental seja removido e que o descanso espiritual ocupe o lugar que sempre lhe pertenceu. Espírito Santo, estabeleça agora um novo padrão de pensamentos dentro desta família. Pensamentos saudáveis, pensamentos equilibrados, pensamentos guiados pelo Senhor. Pensamentos que edificam, fortalecem, curam e produzem maturidade. Que a mente desta casa seja protegida contra ataques futuros, que cada pensamento contrário ao Senhor seja imediatamente rejeitado e que cada ideia alinhada à tua vontade seja fortalecida. Que o Senhor renove a forma como cada membro pensa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. Espírito Santo, que toda perturbação mental seja silenciada e que a paz que vem do Senhor tome o espaço que antes era ocupado pelo conflito interno. Que esta família experimente, a partir deste momento, uma transformação profunda no modo de pensar, sentir e agir. Espírito Santo, apresento diante de ti todas as armadilhas invisíveis que foram preparadas contra esta família, aquelas que ninguém viu sendo construídas, mas que trouxeram consequências reais, aquelas que surgiram em momentos de distração, fragilidade ou cansaço emocional, e que se tornaram pontos de acesso para o inimigo operar dentro deste lar. Existem ciladas que foram armadas através de conversas mal intencionadas, influências externas perigosas, amizades que arrastaram membros da família para caminhos de dor, decisões precipitadas motivadas por pressões emocionais e situações criadas para gerar desgaste, confusão e separação. Peço que o Senhor percorra agora cada detalhe dessa história e revele cada armadilha que estava funcionando de forma silenciosa, desmascarando cada estratégia que tentou manipular comportamentos, destruir relacionamentos ou perturbar a convivência. Espírito Santo, exponha aquilo que estava escondido e desfaça tudo o que foi construído para derrubar este lar. Espírito Santo, intervenha nas influências externas que tentaram se infiltrar dentro desta família através de pessoas, situações ou ambientes contaminados. Existem conexões que pareciam inofensivas, mas foram usadas para desestabilizar membros desta casa. Existem conversas que pareciam neutras, mas carregavam intenções distorcidas. Existem relacionamentos que pareciam promissores, mas introduziram perturbação emocional. Existem ambientes que pareciam normais, mas abriram portas espirituais perigosas. Peço que o Senhor corte laços que foram criados para ferir. Desligue vínculos que alimentavam desgaste e impeça interferências que tentavam moldar comportamentos e decisões sem que a família percebesse. Espírito Santo, coloque um limite espiritual em tudo que não pertence àquilo que o Senhor estabeleceu como proteção para este lar. Espírito Santo, desfaça também as armadilhas emocionais, aquelas que foram construídas dentro do coração, através de mágoas guardadas, expectativas frustradas, desejos não realizados e marcas que foram se acumulando até se tornarem pontos frágeis onde o inimigo tenta atacar repetidas vezes. Existem sentimentos que se transformaram em fraquezas emocionais. E essas fraquezas foram usadas como gatilhos para provocar conflitos, estimular reações impulsivas e alimentar pensamentos destrutivos. Peço que o Senhor revele esses pontos vulneráveis e os cure de maneira profunda, para que nenhum membro desta família seja mais manipulado por emoções que não foram tratadas. Espírito Santo, substitua vulnerabilidade emocional por firmeza espiritual. Substitua instabilidade por equilíbrio e substitua feridas antigas por maturidade fortalecida. Espírito Santo, intervenha nas armadilhas espirituais que foram construídas de forma estratégica.
Existem ataques que não surgem de emoções humanas, mas de influências invisíveis que tentam se instalar no ambiente, provocar opressão, tirar a paz, desgastar relacionamentos e criar ciclos repetitivos de desentendimento, medo ou desânimo. As ciladas espirituais são silenciosas, mas seus efeitos são intensos. Por isso peço que o Senhor percorra cada canto desta casa e destrua toda a estrutura espiritual plantada pelo inimigo. Influências trazidas por visitas, objetos carregados de peso emocional, momentos que abriram portas sem intenção ou palavras lançadas com intenção de ferir. Espírito Santo, que tudo o que não pertence ao ambiente de paz seja removido com autoridade. Espírito Santo, impeça a continuação de armadilhas preparadas para o futuro. Existem situações que o inimigo tenta antecipar para causar queda, provocar desgaste e criar novos conflitos. Existem conversas planejadas para desestabilizar emoções, decisões montadas para gerar divisão, circunstâncias criadas para enfraquecer vínculos e influências organizadas para gerar confusão. Que o Senhor bloqueie agora tudo que estava sendo arquitetado contra esta família, impedindo que qualquer tentativa chegue a se concretizar. Espírito Santo, feche caminhos que o inimigo planejava usar, encerre portas que ele tentava abrir, desmonte planos que estavam ocultos e torne inofensiva toda a estratégia que já estava sendo montada para ferir esta família. Espírito Santo, coloco diante de ti o ambiente espiritual desta casa, cada espaço físico que carrega memórias, cada canto que guarda emoções, cada lugar onde a atmosfera pareceu pesada em determinados momentos, e cada área onde a paz foi substituída por inquietação. Ao longo do tempo, influências invisíveis podem ter se instalado de forma sutil, por causa de discussões intensas, visitas carregadas, objetos que vieram acompanhados de histórias desconhecidas, experiências traumáticas ou simples momentos em que a família estava emocionalmente vulnerável. Esses fatores abriram portas para sombras espirituais que se alojaram silenciosamente, alterando o clima da casa e provocando sensações que ninguém conseguia explicar. Espírito Santo, venho pedir que o Senhor percorra cada metro deste lar e remova tudo aquilo que tenta interferir na harmonia espiritual desta família. Espírito Santo, entre nos ambientes onde a sensação de peso se tornou constante. Quartos que perderam o descanso, salas que já não transmitem leveza, lugares da casa que parecem carregar cansaço, tristeza ou tensão acumulada. Em muitos casos, a família não entende por que certas áreas parecem mais difíceis de estar, porque algumas noites se tornaram inquietas, ou porque pensamentos negativos surgem justamente em determinados ambientes. Isso não é apenas emocional, isso é espiritual. E somente o Senhor pode limpar aquilo que os olhos não veem. Peço que o Senhor purifique cada atmosfera, expulse toda influência que tenta afetar o descanso, destrua toda sensação de opressão, remova toda sombra acumulada e substitua o peso invisível por paz profunda e permanente. Espírito Santo, toque nos objetos que carregam histórias, sentimentos ou recordações que abriram brechas espirituais. Existem itens que foram guardados como memórias, mas que carregam lembranças dolorosas. Existem presentes que vieram acompanhados de intenções equivocadas. Existem objetos que entraram na casa sem que a família soubesse que eram portas para interferências espirituais. Existem lembranças antigas que se tornaram âncoras emocionais, prendendo o coração ao passado. Peço que o Senhor revele o que precisa sair, o que precisa ser reorganizado e o que precisa ser realinhado. Abra os olhos desta família para perceber o que mantém portas espirituais abertas e conduza-os para atitudes que libertem o lar de toda influência contrária. Espírito Santo, limpe também o ambiente emocional que se acumula dentro da casa. Cada lágrima não vista, cada desabafo interrompido,
cada frustração guardada e cada silêncio pesado deixa marcas na atmosfera. Sentimentos densos se espalham pelo ar e criam um ambiente carregado, mesmo quando ninguém está falando nada. O inimigo se aproveita desse clima para intensificar conflitos, aumentar cansaços, estimular discussões e aprofundar feridas. Peço que o Senhor remova agora toda a carga emocional que se espalhou pelo ambiente, trazendo leveza ao que estava sobrecarregado e serenidade ao que estava tumultuado. Que a casa volte a ser um lugar de respiro, descanso e equilíbrio emocional. Espírito Santo, entre nas noites desta família, porque muitos ataques acontecem durante o período de descanso. Há lares onde o sono se tornou difícil, onde pesadelos se tornaram frequentes, onde acordar no meio da noite se tornou comum, onde a mente não descansa e onde a alma parece inquieta. Isso revela que o ambiente espiritual não está sendo respeitado. Por isso peço que o Senhor percorra as madrugadas desta casa e estabeleça a tua presença como guarda permanente. Que cada noite seja protegida, cada sonho seja restaurado, cada pensamento seja silenciado e que toda a atuação espiritual contrária seja destruída. Que o descanso desta família seja renovado e fortalecido pela tua presença contínua. Espírito Santo, sela este ambiente com a tua paz. Que cada cômodo seja tomado por leveza, que cada espaço seja preenchido por sensação de segurança, que o ar deste lar seja purificado pela tua presença, que o clima espiritual seja transformado e que nenhuma influência contrária volte a encontrar espaço. Que esta casa respire tranquilidade, que cada coração sinta o ambiente mudar e que cada membro perceba que algo foi removido, tratado e substituído. Espírito Santo, limpa este ambiente espiritual de forma completa, profunda e permanente e estabeleça neste lar uma atmosfera de paz que não se abala por nada. Espírito Santo, apresento diante de ti o afeto desta família. Não o afeto superficial que se expressa em palavras repetidas ou gestos automáticos, mas o afeto real, aquele que nasce do cuidado verdadeiro, da empatia sincera, da sensibilidade que enxerga o outro além das aparências e da disposição para amar mesmo nos dias difíceis. Peço que o Senhor toque profundamente no que foi enfraquecido, no que perdeu intensidade ao longo do caminho, no que se desgastou pela rotina, nas feridas que criaram resistência e nas decepções que diminuíram a disposição de demonstrar carinho. O inimigo tenta distorcer o afeto, transformando-o em frieza, desinteresse ou distância. Tenta sufocar emoções genuínas com cansaço, irritação ou indiferença. Espírito Santo, restaure agora o afeto desta família de forma profunda e renovada. Espírito Santo, toque no coração daqueles que, mesmo querendo amar mais, se sentem emocionalmente esgotados. Muitos membros desta família carregam dentro de si o desejo de ser mais expressivos, mais compreensivos, mais próximos, mas se veem sufocados por pressões internas, por mágoas antigas, por decepções acumuladas ou por expectativas não correspondidas. A exaustão emocional endurece gestos, silencia palavras, cria distâncias e transforma expressões de afeto em reações frias e automáticas. Peço que o Senhor remova esse desgaste que bloqueia o amor, renovando cada sentimento, reacendendo a sensibilidade que foi diminuída e devolvendo ao coração da família a capacidade de demonstrar carinho com naturalidade e verdade. Espírito Santo, intervenha nos relacionamentos que foram machucados e reconstruídos de forma incompleta. Muitas vezes, a família tenta se aproximar novamente após conflitos, mas sem cura total. Isso cria um afeto frágil, presente, mas inseguro, disponível, mas sempre protegido, vivo, mas com medo de ser ferido de novo.
O inimigo usa exatamente essa fragilidade para provocar afastamentos, gerar desconfianças e estimular pensamentos que distorcem a intenção do outro. Peço que o Senhor cure essa fragilidade, restaurando a confiança que foi perdida, devolvendo a leveza ao relacionamento e criando uma nova base emocional firme, madura e verdadeira. Que o afeto volte a fluir sem barreiras. Espírito Santo, desperte novamente a sensibilidade afetiva que foi sufocada pela correria diária e pelo excesso de preocupações. Em muitos lares, o amor não desapareceu, apenas adormeceu. Gestos simples deixaram de ser feitos, palavras de carinho deixaram de ser ditas, olhares demorados deixaram de existir, abraços ficaram raros, conversas profundas se tornaram raras, e a rotina ocupou o espaço que antes era do cuidado mútuo. Peço que o Senhor reacenda essa chama, trazendo de volta a vontade de demonstrar amor, de se importar com detalhes, de oferecer atenção, de criar vínculos e de nutrir o emocional do outro com atitudes que fortalecem relacionamentos. Espírito Santo, desperte o que ficou adormecido. Espírito Santo, intervenha também nos bloqueios emocionais que impedem demonstrações de afeto. Existem pessoas nesta família que foram feridas em experiências antigas e por isso têm dificuldade de expressar o que sentem. Existem outras que aprenderam a ser fortes demais e por isso evitam demonstrar fragilidade emocional. Algumas foram rejeitadas no passado e por isso têm medo de amar profundamente. Outras foram criticadas tantas vezes que aprenderam a guardar tudo dentro de si. Peço que o Senhor toque nessas áreas sensíveis, curando memórias, reorganizando lembranças, limpando percepções e dissolvendo barreiras que impedem o afeto pleno. Espírito Santo, liberte cada coração para amar com liberdade, maturidade e segurança. Espírito Santo, coloco diante do Senhor o desejo mais profundo desta família: viver dias de estabilidade, unidade, paz contínua e proteção permanente. Depois de tantas batalhas internas, tantos conflitos que surgiram sem explicação e tantas tensões que se repetiram ao longo do tempo, este lar precisa agora da tua intervenção, que cela, guarda, protege e fortalece. Muitas vezes, a família tentou manter a harmonia por esforço próprio, mas a paz verdadeira não nasce da força humana, ela nasce da presença do Senhor. Por isso, venho pedir que o Senhor desça sobre este lar com equilíbrio emocional, maturidade espiritual e constância interior, não apenas por momentos, mas de forma permanente, como marca de um novo tempo estabelecido pelo Senhor. Espírito Santo, peço que o Senhor crie ao redor desta casa um cerco de proteção que impeça qualquer retorno de influências contrárias, de conflitos antigos, de pensamentos destrutivos ou de sentimentos que desgastam. Que a proteção desta família não seja temporária, mas contínua, profunda e estável. Que cada membro desta casa sinta segurança ao acordar, leveza ao caminhar pelos cômodos, tranquilidade ao conversar e liberdade ao descansar. Que tudo aquilo que tentava gerar tensão, pessoas, ambientes, palavras, lembranças, influências, ataques ou circunstâncias, seja agora impedido de se aproximar. Espírito Santo, blinde esta casa por todos os lados, invisíveis e visíveis. Espírito Santo, estabilize o emocional de cada pessoa desta família, fortalecendo reações, amadurecendo sentimentos, equilibrando impulsos e guiando decisões. Muitas vezes, os conflitos surgiram não por falta de amor, mas por falta de equilíbrio emocional. Não por intenção de ferir, mas por incapacidade de administrar o desgaste interior. Não por desinteresse, mas por exaustão acumulada. Peço que o Senhor reorganize emoções, devolvendo ordem ao que estava caótico, devolvendo mansidão ao que estava impulsivo, devolvendo firmeza ao que estava instável, devolvendo serenidade ao que estava agitado.
Espírito Santo, coloque dentro de cada coração uma estabilidade que resiste às pressões, vence as provocações e supera desgaste com maturidade. Espírito Santo, peço que o Senhor fortaleça a estrutura espiritual desta família, de modo que ela não seja derrubada por ataques futuros. Que esta casa seja como uma fortaleza, não por arrogância, mas por consciência da tua presença que governa tudo. Que cada pessoa aqui tenha convicção do propósito que o Senhor estabeleceu, da proteção que o Senhor garante e da força que o Senhor concede. Que cada decisão seja tomada com sabedoria, cada atitude seja guiada pela tua direção e cada passo seja firme, seguro e alinhado à tua vontade. Espírito Santo, que esta família não apenas sobreviva às batalhas, mas prospere, avance, amadureça e cresça espiritualmente como resultado desta oração. Espírito Santo, faça desta casa um ambiente de paz permanente, que cada cômodo carregue leveza, que cada conversa seja construída com respeito, que cada gesto seja guiado pelo amor, que cada noite seja tranquila e que cada amanhecer seja marcado por esperança renovada. Que a paz que o Senhor traz não seja apenas ausência de conflitos, mas presença de plenitude, uma paz que fortalece, sustenta, cura e cria uma nova atmosfera emocional e espiritual. Que o Senhor estabeleça um ciclo totalmente novo nesta família, onde as tensões não voltem, onde o desgaste não se repita, onde o inimigo não encontre mais brechas e onde cada membro desta casa se reconheça como alguém guardado e sustentado pelo poder do Senhor. Espírito Santo, finalizando esta oração, peço que o Senhor sele tudo o que foi declarado, tratado, curado, restaurado e reconstruído. Que nada se perca, que nada se desfaça, que nada volte ao que era antes. Que a tua presença continue atuando mesmo quando esta oração terminar, protegendo, fortalecendo e guiando cada passo desta família. Que os efeitos desta oração se multipliquem, se aprofundem e se tornem testemunho vivo da tua intervenção. Espírito Santo continua sendo o centro desta casa, o equilíbrio desta família, a força deste lar e a proteção permanente de cada pessoa aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração profunda, poderosa e totalmente direcionada ao Espírito Santo, algo já começou a se mover dentro da sua casa. Talvez você ainda não consiga ver claramente, mas a atmosfera espiritual já foi alterada. Raízes escondidas foram arrancadas, ciclos antigos perderam força, e a paz que antes parecia distante começou a encontrar lugar dentro da sua família. O que o Espírito Santo iniciou aqui não vai terminar quando este vídeo acabar. Ele continuará trabalhando nos seus sentimentos, na sua mente, nos relacionamentos e na proteção do seu lar. Cada palavra liberada hoje gerou um impacto real. E você perceberá isso nos próximos dias, nas próximas conversas, nos próximos gestos e até no modo como você vai descansar. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários. Nós queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.